Estava lá com o nosso Rudinei Vieira, que pegou a estrada, foi lá para Ponta Grossa para trazer essa história aqui. O policial militar que invadiu a casa do empresário na noite de segunda-feira, 11 horas da noite, meteu bala contra o empresário. Pivô da história, tudo indica que seria a mulher do empresário, porque ela teria tido um caso extraconjugal com o PM, né? Mas o empresário perdoou a mulher. Mas o PM foi lá na casa do empresário e meteu bala contra ele. Ô Rudinei Vieira, isso não ficou muito claro ainda, né? Porque se o empresário já tinha perdoado a mulher, será que ela vinha mantendo uma relação com o PM e agora era o PM que estava se sentindo traído? Tem como explicar isso, Rudinei? Tem sim, Jasson, porque é o seguinte, vamos lá. Para responder essa sua pergunta, vamos voltar um pouquinho no tempo. Aproximadamente um ano, quando o empresário então descobre que a companheira teve um caso extraconjugal. Eles sentam, conversam, se acertam, ele dá as condições dele para que o relacionamento volte a ser como era antes, ou seja, para ele dar o perdão a essa mulher e o casal volte novamente às boas. Só que isso, de acordo com algumas testemunhas, familiares, isso não teria acontecido. Ela teria continuado, então, a esse relacionamento com o policial militar, ou seja, ela continuava tendo um amante. Até chegar essa semana. O policial militar não estava de trabalho, ele não deveria estar com a farda, ou seja, não tinha que estar fardado. Ele estava com a farda, com colete balístico e com a arma da corporação. Todo paramentado, todo pilchado, conforme seria um dia normal de trabalho, mas ele não estava de trabalho naquele dia. Ele vem até a casa do empresário. Nós estamos aqui do lado, uma casona, uma baita de uma mansão que fica em um bairro próximo ao centro da cidade, aqui em Ponta Grossa. Ele chega, o portão está trancado no momento que ele vem até a residência. É um portão pesado, eu fui ali, fiz até um movimento para ver, um portão pesado, difícil, não seria aberto facilmente, só mesmo com o controle. Esse portão só poderia ser aberto com controle. Ele vem até a residência e essa tragédia acontece. Vamos ouvir agora, em primeira mão, mais uma vez repito, e com exclusividade, o depoimento do policial militar à Polícia Civil no dia que ele foi preso. Olha só. Você foi na casa do Erivelton na noite passada, por volta das 23 horas, onde você invadiu lá e disparou contra ele, sim ou não? Doutor, eu fui encaminhado para a Santa Casa. Eu tomei os medicamentos lá. Você não está em condições de prestar o interrogatório? Ele alega, então, que no dia ele não estava em condições de falar, ou seja, de prestar depoimento, ele estaria dopado, sob efeito de medicamentos e tudo mais, porque então ele levou 2 tiros no peito, mas as balas pararam no colete balístico. E no local, na residência, foi localizada esse revólver calibre 32. O advogado diz que essa arma não pertencia ao cliente. O advogado da vítima disse que essa arma não pertencia ao Everton. Então, da onde surgiu essa arma? Sobre o dia do crime, tem o depoimento também da esposa do empresário. Ela detalha como tudo aconteceu. Vamos ouvir. Bateu no portão e falou que queria falar com o meu marido. Eu falei que não é o momento certo para isso, que estava muita noite, todo mundo estava dormindo. Aí ele estava tenso e conseguiu abrir a porta do portão, puxando. Daí ele entrou, daí começou a discutir. Eu falei, não é o melhor momento, vamos deixar para outro dia. E daí só que eu lembro, e daí eu vi o Everton saindo para fora da porta. Daí que começou a discussão. Jasson Goulart, lembra que eu falei, assim que eu conversei com você, para a gente voltar a mais ou menos um ano, quando o Everton descobriu o caso extraconjugal, ele perdoou a esposa e disse que esse perdão só seria possível se ela se afastasse do amante e que isso não aconteceu? Pois é, esse tempo todo, ela então teria continuado esse caso extraconjugal, mesmo estando junto aqui com o Everton, morando junto, porque eles tinham uma filha também, uma criança de apenas 7 anos. Só que
ela teria dito pelo menos, ao amante, ao policial militar, que queria deixar o marido para ficar com ele. Inclusive ela diz isso em depoimento. Outro trecho do depoimento, ela admite então esse caso e que o caso não teria terminado um ano atrás. Escuta. Por que o Erivelton foi na sua casa? Para tentar apaziguar, para tentar ver uma melhor forma de entrar em acordo em relação a nós, né? Certo, a senhora estava tendo um caso com o Erivelton? Sim, Ele queria conversar com a senhora ou com o seu marido? com meu marido, porque a gente já estava no processo, a gente já estava separado, mas a gente não deu entrada ainda no divórcio. Agora, Jasso, então o quebra-cabeça começa a ser montado principalmente pela motivação do crime. Um ano atrás, o Everton, empresário, marido, descobre que a companheira está tendo um caso extraconjugal. Perdoa essa mulher, disse que para eles voltarem às boas, ela precisava deixar o amante e não vê-lo mais. Isso não acontece. O caso, o extraconjugal continua. Eles continuam se ver, eles continuam esse relacionamento. E aí, uma informação que nós tivemos através de algumas testemunhas. No dia do crime, ou seja, na última segunda-feira, o Everton e a esposa teriam tido um desentendimento, uma briga. Tanto que o irmão do empresário disse que quando veio até aqui a casa, trazer a sobrinha, né, que estava com ele, a esposa percebeu que... A cunhada, aliás, né, a esposa dele percebeu que a cunhada tinha chorado, que os dois tinham tido uma discussão. E ao que tudo indica, essa discussão teria sido porque o Everton, então, pode ter descoberto que nesse um ano inteiro, que ele acreditou que a esposa tinha se afastado do amante, isso não tinha acontecido. A partir daí, a polícia começa a investigar e por isso, então, pega o celular da companheira do Everton, do empresário, e pega o celular do policial militar, que irá então passar por perícia para entender como se deu a vinda do policial. Por que ele veio aqui? Ele ficou sabendo de alguma coisa? Será que ela mandou mensagem para o policial militar dizendo que os dois teriam tido uma briga ou algo do tipo? Essa, então, é a principal linha de investigação a partir de agora pela Polícia Civil. Por quê? O policial já está detido, já está preso preventivamente. Agora eles querem saber, inclusive, conversamos com o advogado, né? Querem saber a participação dessa mulher. Será que ela, de alguma forma, incitou essa situação? Ou talvez ela tenha colaborado na hora ali de... depois que tudo aconteceu, de ajudar de alguma forma o policial militar? Essa é uma das principais linhas de investigação para saber a partir de agora como se deu a participação ou se não teve também participação nenhuma dessa mulher, Jasso Goulart. Rudinei, eu vou ler aqui algumas mensagens que chegaram sobre essa história. São mensagens de mulheres. Mulheres. A Rosicléia diz assim: sem vergonha foi a mulher, né? Porque não se separou, destruiu a própria família. Tô lendo aqui comentários que tem no nosso YouTube. A Belinha: daí o resultado de perdoar uma traição. A Silvana: essa mulherada quer o que quer. Essa mulherada quer o quê, né? Tem uma mansão e vai arrumar um PM de cabeça oca. A culpa é dela. A Marli diz assim: essa mulher tem que ir junto para a cadeia. Quero saber a opinião de uma outra mulher agora, da doutora Márcia Marcondes. Bom, primeiro momento, adultério não é crime no nosso país, né? Então, se ele se sentiu ofendido com o adultério, né, poderia ter separado, resolveram que não dá continuidade à vida deles, com essa condição de ela não manter esse caso, o que não aconteceu. Então, provavelmente, nesse momento, olha, vamos levar a cabo aquela separação que não aconteceu um ano atrás. Pode ser que ela não tivesse interesse nisso, né? A gente sabe que separações têm um custo financeiro muito grande, né? Então, isso pode ter acontecido. Ela pode ter relatado a situação da discussão para esse policial militar, ora amante, né? Pode ter relatado como ela relatou isso. Será? É isso que está se buscando na investigação. Saber como ela relatou o que estava acontecendo. Se em algum momento ela pode ter insuflado essa ação.
Que veja, uma pessoa vai às 11 horas da noite para conversar com outra, isso não é para conversar. Né? Pessoas que não têm nenhuma relação de amizade, afinal de contas, um é o marido, o outro é o amante, efetivamente não tem relação de amizade, né? Como é que ele entra na casa? Esse portão, segundo o Rudinei, é difícil de ser aberto, né? Então também se busca saber, se naquele primeiro momento da ideia, ela tem alguma participação, se nesse segundo momento, na execução do crime, ela tem alguma participação, que são participações diferentes nessa tentativa de homicídio. É isso que vai se buscar. E quando a gente tem uma pessoa que morre, ou nesse caso que foi colocada a vida dessa pessoa em risco, quem ganha com isso? É isso que vai se buscar também. Então, e aí tem um outro elemento, né, surpresa. Uma arma que aparece dentro da casa do empresário, que o advogado informa não ser dele. Como é que essa arma foi parar lá? Essa arma foi... O que aconteceu? Então, tudo isso vai ser uma investigação a investigação dos detalhes, né? Vai ter que se olhar nos detalhes para se concluir. Tá, ok. Aconteceu essa situação de legítima defesa ou não? E em outro momento, por que ele foi lá e como ele conseguiu fazer essa entrada e o que mais aconteceu nesse momento. Vai dar um pouquinho de trabalho do Dr. Najib, mas é um homem muito competente, então estamos tranquila. E a gente fica aqui na torcida, né, pela recuperação aí de saúde, a recuperação do empresário, né? Como é que ele está agora? Você tem informação, Rudinei? Irmão do empresário, ele disse que o Everton continua no hospital em estado grave, lutando pela vida, ainda está sedado em coma, e obviamente que as próximas horas serão cruciais, né, para a recuperação, para a boa recuperação desse empresário. Só trazendo mais um detalhe, muito bem dito pela doutora Márcia, né, que essa investigação ela será terminada, será finalizada nos detalhes dentro da residência. Quando esse empresário, aliás, quando o policial militar invade o terreno, é uma casa grande, com um terreno gigantesco, viu? Jasso e toda a nossa audiência, doutora Márcia, é um terreno muito grande, ele tem que andar bastante até a porta, até ser surpreendido ou até surpreender o empresário quando abre a porta da casa. Tinham 4 pessoas na casa, uma criança de 7 anos, uma jovem de 19 anos, a esposa e o empresário. Detalhe, a jovem viu tudo o que aconteceu. Ela prestou depoimento na delegacia e o depoimento da filha do empresário e o da mulher do empresário, em certos momentos, são contraditórios. A menina fala uma coisa e a mulher fala outra. Por isso, então, uma informação que eu tive através do advogado, a mulher do empresário, né, a gente está tratando isso para também não trazer a identidade dela nesse primeiro momento, já teria solicitado a esse advogado uma possibilidade ali, uma oportunidade de prestar um novo depoimento, porque isso ainda, pelo advogado, não pode ser feito. Ok, Rudinei, obrigado pela história, pela informação, pela notícia aqui no Balanço Geral. A gente segue acompanhando mais esse caso também, como eu digo sempre para você, né? As histórias da vida real vão acontecendo e a gente vai trazendo aqui os capítulos novos que vão surgindo das histórias da nossa vida, da vida real, que a gente acompanha aqui no Balanço Geral. Bom,